Seja muito bem-vinda ao Art and Sugar. Eu sou Renata e eu vou ensinar para vocês todos os caminhos para o biscoito perfeito. O tema de hoje é por que as pessoas não conseguem uma base lisa. Vamos lá. O que é base lisa? Biscoito. O biscoito sem o glacê. A primeira camada de glacê que a gente coloca no biscoito, a gente chama de base. O que é uma base lisa? É a base que é perfeita, que não tem nenhum tipo de ondulação, que é lisinha, que vai facilitar você fazer algum desenho aqui em cima, escrever alguma coisa, passar um stencil, qualquer processo de decoração a partir dessa base. Então, essa base ela precisa estar super lisa para a gente conseguir dar continuidade com a decoração. Esse é o primeiro passo da decoração, fazer uma base mais próximo possível do perfeito é um passo a mais do biscoito perfeito. E se a base não estiver boa, o que vocês acham disso aqui? Vocês acham que essa base tá boa? Perfeita? Não tá. Olha aqui, só de bater a luz, eu já tô vendo que tem bolhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver pelo celular. É uma base lisa, mas não tá perfeita. Ela tem bolha, ela tem pequenas ondulações. Tá longe de estar perfeito. A da direita tá lisinha? Então, tá lisa, mas não tá excelente. Dá pra entregar um biscoito assim? Dá pra entregar um biscoito assim. Mas não tá maravilhoso, não. Essa daqui tá com bem mais bolhas e ondulações. Por que eu fiz esses dois modelos? Para mostrar para vocês que tá liso. As duas não estão ásperas, as duas estão lisinhas, mas não estão perfeitas. Uma lisa, outra craquelenta. Parece ótima a base. Parece ótima, mas não dá. Mas não tá, não. É tão gostoso que a gente come rápido e nem vê isso. É verdade. A gente come tão rápido que a gente nem percebe, às vezes, os probleminhas que tem. Mas quanto mais bonitinho o acabamento, melhor, né? Tá, Renata. Mas por que as pessoas não conseguem chegar nessa base tão perfeitinha assim? Porque às vezes tá com pressa, às vezes não presta atenção na consistência. A consistência é muito importante para fazer uma base lisinha e perfeitinha. Prestar atenção nessa coisa das bolhas, do tanto que vai mexer, se tá muito airado, o jeito que aplica. Quanto mais bonitinha, mais perfeitinha tá a consistência do glacê, que vai ser papo para outra live, melhor vai ficar a basezinha lisa. Eu fiz algumas para mostrar para vocês, mas eu vou fazer uma aqui ao vivo e mostrar o jeito que eu aplico esse glacê no meu biscoito para mostrar para vocês. E eu tô tentando ajeitar aqui, mostrei. Então vamos lá, mais uma explicação. Tem gente que acha, ai, mas ficou lisinho e brilhante. Liso é diferente de brilhante. Você pode ter uma base lisa e brilhante e você pode ter uma base lisa e fosca. Por que ele fica brilhante? Ele fica brilhoso quando a gente acelera o tempo dele de secagem com coisas que aquecem. Tem gente que usa forno, desidratadora. Sabe aqueles aquecedores de bebezinho? Tem gente que usa aquecedor de bebezinho aqui perto, enfim, tem diversas formas para acelerar esse processo e dar brilho no biscoito, que também vai ser papo para outra oportunidade. E se a gente fizer a base certinha e deixar secar ao ar livre, ele não vai ficar com esse brilho tão bonitinho, ele vai ficar mais fosco. Ele vai ficar perfeito, liso, reto, mas ele vai ficar mais fosquinho. Quando eu comecei, eu tive tanta dificuldade para chegar nessa camada lisa. Foi uma coisa horrorosa. Agora eu vou mostrar para vocês isso daqui. Isso aqui é uma base bem ruim, né? Olha só.
Vocês conseguem ver o tanto que isso aqui tá ruim? Provavelmente tem bastante erro de consistência, o aspecto visível dele é ruim, não tá bonito. Mas eu tô mostrando pra vocês porque quando a gente começa a fazer biscoito, é muito comum ficar desse jeito. E tá tudo bem, porque a gente tem que começar de alguma forma, tem que começar de algum lugar. E o começo geralmente pode ser assim, mas eu vou ensinar vocês a fazer uma base que não fique toda destruída desse jeito. Eu demorei tanto para chegar nesse aspecto. O que que acontece? Quanto mais lisinha a base tiver, mais profissional fica o aspecto da bolacha. Ele é visivelmente, olha aqui, visivelmente a gente nota a qualidade do acabamento de uma base bem feita, bem acabada, bem lisa, de uma base não tão lisa, não tão caprichada. Se você vende, o cliente não vai ficar tão satisfeito se ele receber isso daqui. O ideal é a gente entregar esse tipo. Essa daqui, ainda assim, não tá 100% perfeita. Ela, não dá pra ver, mas ela tá com bolhas no meio também. Eu tentei fazer de propósito vários quase perfeitos pra gente ver que já tá bom assim. Já dá pra entregar o negócio assim. Mas se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, dá pra melhorar. Então, como que a gente pode superar isso? Tem que prestar atenção na consistência do glacê, tem que testar a consistência. Faz um biscoito extra, coloca lá a consistência, coloca a primeira base, a primeira camada no biscoito. Deu certo, parte para os outros. Não deu certo, precisa colocar um pouquinho mais de água. Tira tudo do saquinho, mexe de novo, acrescenta água, engrossa se for preciso, se tiver muito mole. Eu vou começar então a mostrar para vocês como é que eu preencho essa base. Caroquenta. Eu nem decoro essa palavra. Caroquenta. Caroquenta, a definição de caroquenta é isso aqui, né? Essa aqui é uma coisa da caroquenta. Ai, agora cadê o professor Marquinhos? Eu imagino que com bolha não dá pra decorar. Então, dá e não dá. Por que dá e não dá? Se a gente for fazer um desenho aqui em cima, principalmente uma pintura, ou riscar com lápis, na hora que a gente passar o lápis aqui em cima, muito provavelmente essa bolha vai estourar. Olha aqui, fiz um desenho e a bolha estourou. Por isso que tem que tomar muito cuidado com as bolhas. Quando eu aplico, eu sempre tento dar uma estouradinha nas bolhas, porque na hora que a gente vai passar o desenho, pode acontecer isso. E não é legal. Dá para polir o biscoito se a base ficar caroquenta? Tem como corrigir? O ideal mesmo é você fazer um novo. Mas tem como você raspar todo esse glacê, arrancar ele fora e aplicar uma base nova. Mas eu prefiro comer e fazer um novo do zero. E prestar mais atenção na consistência dele, tá? Tem que ter uma boa mão para acertar esse glacê. Não, não tem que ter uma boa mão. Você tem que fazer os testes, colocar água e testar. A gente tem um teste da colher Por exemplo, o glacê tem vários tipos de consistência, tá? Tem a consistência que sai da batedeira, tem a consistência para contorno, tem a consistência média que a gente usa tanto para fazer contorno quanto para preenchimento de detalhe e tem a consistência de preenchimento de base. Então, você, na hora de preparar, você tem que prestar muita atenção na quantidade de água. E é um processo que não é difícil, mas é trabalhoso. Você vai acrescentar água, mexer, testar. Acrescentar água, mexer, testar. Até a hora que você perceber que está na consistência mais adequada, você vai colocar no saquinho e vai fazer a primeira bolacha. Não deu certo, viu que aquilo não está desenvolvendo? Deixa aquilo de lado, rasga o saquinho, faz tudo de novo, acrescenta água se precisar, engrossa com a consistência mais grossinha de batedeira se for preciso. Esse lápis é comum? Não, esse lápis não é comum. Esse lápis eu comprei numa papelaria e é muito importante vocês procurarem por lápis que a borracha
sem tóxicos. E essa parte também. Eu comprei esse lápis e tava dizendo na embalagem que o grafite é atóxico, a madeira é atóxica e a borracha também, apesar de que eu não uso borracha no, no biscoito. Eu comprei, pra quem mora aqui em Abu Dhabi, eu comprei no Waitrose, na parte de papelaria. Pra quem mora no Brasil, eu acho que qualquer papelaria, qualquer loja dessas de caderno que vende coisa escolar, artigos escolares, vocês acham? Eu achei na parte de lápis de desenho profissional esse aqui, tá? Comprei uma caixinha, 12 dirhams, veio 12 lápis, quase que um dirhams. Um dirham. A consistência da cobertura base, você usa ponto de contorno e de preenchimento? Ó, quando eu comecei, eu usava o ponto de preenchimento, que ele é um ponto mais fluido. E agora eu tô engrossando mais e chegando mais perto de uma consistência mediana, que dá pra fazer detalhes e preenchimento. Por quê? Porque seca mais rápido. Quanto mais grosso o glacê, mais rápido ele faz a secagem. E quanto mais rápido ele seca, menos tempo a gente perde. Mas para começar, eu recomendo fazer o mais fluido que você conseguir, mas não tão fluido a ponto dele ficar soltando as bordinhas. Eu tenho duas consistências aqui que eu vou começar a mostrar para vocês. Eu só tô tentando responder todas as perguntas. Uai, a gente desenha um biscoito com lápis? Sim, a gente pode desenhar no biscoito com lápis e a gente pode usar essas canetas comestíveis. Caneta Edible, aqui é Edible, de produtos de confeitaria. Mas eu não gosto de usar as canetas porque às vezes, quando eu vou fazer o desenho, essa tinta dá uma espalhada e às vezes a gente precisa fazer um detalhe pequenininho que o glacê, o contorno desse glacê vai ficar muito certinho em cima desse traço, então não é legal aparecer o que a gente riscou por baixo. Então, quanto melhor, quanto mais fino o detalhe for, o desenho, mais a gente consegue esconder que a gente fez o tracinho nele. Você seca na porta do fogão as bolachas? Na porta? Na porta? Não, na porta não. A gente deixa o forno aberto. 50 graus. 50 graus, porta aberta. Já é suficiente para secar a bolachinha. Uns 30 minutos. Olha só, tá vendo que esse biscoito não tá perfeitinho, redondo? Foi porque eu coloquei muito perto da borda da assadeira. Aí quando ele cresce, ele ficou achatado. Não façam isso. Deem sempre um bom espacinho entre a borda da assadeira. E foi por isso que na outra live a minha mãe comentou que coloca na bunda da assadeira, para não acontecer esse tipo de coisa. Mas eu, como era só para teste, depois eu pretendo comer. Eu achei que não teria problema. Eu vou fazer esse biscoito primeiro com a consistência que a gente chama de consistência fluida. O auxílio desse tipo, dessas ferramentas são muito importantes na hora de fazer o preenchimento, tá? Você pode usar tanto uma agulha, que a gente chama de scribe, que tem a ponta bem fininha, ou um palito de dente, tá? Então não se preocupa, Renata, não tem a ferramenta, não tem a agulha. Não tem problema, a gente usa palito de dente, o efeito é o mesmo. Se você tá iniciando e você tá insegura de fazer muito pertinho da borda, porque eu gosto muito de fazer essa borda, que eles chamam de borda infinita. Quando você olha assim o biscoito por cima, você não vê a bolacha. Eu gosto muito. Tá vendo? Fica bem rente. Se você não tá segura e a tua borda não tá ficando tão bonitinha, não tem problema nenhum você fazer sem tá tão perto da bordinha, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Se você tem dificuldade de fazer assim e depois alisar, eu acho legal ir fazendo pequenos movimentos circulares assim, porque você já vai eliminando as bolhas que podem aparecer. Porque quanto mais a gente mexe no glacê para acrescentar água e para criar a consistência perfeita, ele cria ar e tá tudo bem. Tá vendo? A gente vai fazendo movimentos circulares e isso já vai se assentando bonitinho. E aí, com o auxílio do palito de dente ou da agulha, eu puxo aqui, ó, quando estiver saindo da bordinha do biscoito e
começa a fazer movimentos circulares aproximando isso da borda. Se não quer chegar tão perto da borda, não tem problema nenhum, como eu já disse. Só não pode deixar escorrer e ficar tudo torto. Se não ficar com a borda tão perfeitinha e ainda tiver aparecendo biscoito, mas a base estiver super lisa, não tem problema nenhum. O que não pode é estar todo caroquento, como diz o pessoal aí. Se for de Brasília, de Goiânia, não sei de onde vem esse termo. Ó, quando chega nesse ponto, eu sempre dou uma mexida com um palito até o fundo do biscoito, para tirar possíveis bolhas. E a forma que eu achei mais fácil e mais eficiente de não ter base com bolha e perfeitinha é fazer isso aqui, ó. Dá uma batida, chacoalha. Bate, chacoalha. Bate. Começou a escorrer? Não tem problema, a mão tá limpa, acabou de lavar a mão. Eu tiro o excesso para ficar bem certinho. E a gente tem uma base super lisinha, certo? Isso aqui foi a gente usou consistência de preenchimento, tá? A mais fluida que tem. E aí, depois que passam uns segundos, as bolhas vão surgindo. E a gente presta atenção antes dele criar a casquinha. Vem aqui com o palito, estoura. Vem com o palito, estoura. Vem com o palito, estoura. Só para não acontecer aquele probleminha de querer passar um desenho por cima e a bolha acabar atrapalhando. E quando a gente pinta em cima do biscoito e passa o pincel molhado, a bolha abre também. Então, ficou marcado do palito. A gente bate de novo, chacoalha. Deu pra ver? Vou pegar agora outra consistência e vou fazer junto com vocês, tá? Vou pegar um biscoito que não é tão redondinho, tão facinho. Eu vou fazer mais a base agora com a consistência mais dura. A consistência mediana, eu sempre começo fazendo contorninho primeiro, principalmente se tem quinas, tá? E, gente, não tem problema nenhum se a gente passa e dá uma erradinha. A gente sempre, enquanto o glacê tá mole e tá líquido, a gente sempre consegue arrumar. Uma dica que eu acho muito legal na hora de aplicar o glacê é que eu encosto o saquinho na bolacha, puxo minha mão, encosto de novo. Encosto, puxo minha mão, encosto de novo. Encosto, puxo minha mão, solto, pá. Que assim ele gruda na bolacha. E aí agora eu vou preencher. Tá vendo que é mais difícil? Ele é mais grosso. Ele fica bem mais marcado. Então, se a gente não arrumar ele muito bem, isso aqui vai secar desse jeito. Não é esse o resultado que a gente quer. Como eu disse, a gente quer a coisa quanto mais retinha, melhor. Porque mostra capricho, mostra zelo. E aí, meu palitinho amigo. Gente, não vivo sem meu palitinho, tá? Eu já testei com palito de dente, resolve também. Mas a agulha pra mim é bem melhor, porque ela desliza. E aí, ó, você acha que tá indo muito pra fora, a gente vai ajeitando ele, vai puxando pra dentro. O movimento circular é muito importante pra ir tirando as possíveis bolhas que vão formando, tá? O barulhinho é isso mesmo, que eu tô encostando na bolacha, mas pelo amor de Deus, não é pra rasgar, tipo, raspar pra estragar a bolacha, é só pra ter contato com a parte de baixo e o ar que tiver embaixo subir.
E aí, o ponto médio, ele é mais difícil. A gente vai ter que chacoalhar mais do que o outro pra ele ficar bem lisinho, tá? Ele funciona melhor em detalhe, não em preenchimento de base. Assim, pra preenchimento de base, eu sempre uso uma coisa que não é tão fluida que nem aquele e nem tão durinho quanto esse, tá? Tá surgindo bolinhas. Venho com palitinho, estouro e arrumo de novo o glacê. Eu seguro delicado, tá, gente? Não é pra socar, pra bater na força do ódio. Eu tô dando pequenos tapinhas nele. E aí, tudo que vem pro meu dedo, eu dou uma ajeitada. Por isso que vocês vão higienizar muito bem antes de começar a fazer a bolachinha de vocês, certo? Isso aqui, quando secar, vai sumir. Então, ó, os 2 pontos de glacê. Pus a mão no negócio, gente. Ai, meu Deus do céu. Pôs a mão, estragou, vem com um palitinho bem delicado e tenta arrumar, porque ele ainda tá bem molhado. O que que acontece? O glacê, ele demora 12 horas pra secar, tá? Em 30 minutos, ele vai formar uma casquinha bem durinha e já vai começar a ficar difícil de mexer. Mas nesse primeiro momento, que ele tá bem molinho, ainda dá pra fazer algumas correções de bolinhas que vão aparecendo. Mas tá vendo que pra preencher a base, o ponto médio ele não é tão interessante? Porque ele fica muito fácil marcado. E esse aqui do ponto fluido ficou bem mais lisinho. Olha aqui, esse daqui, ele tá perfeito. Esse daqui eu tomei todo o cuidado do mundo. Eu estourei todas as bolinhas que tinha. E ele tá perfeito, essa base tá extremamente lisa, sem bolha, sem ondulação. Tá vendo? Então, assim, a gente pode entregar isso aqui? Pode entregar isso aqui. Mas esse aqui tá bem melhor. Tá vendo? Esse daqui tá muito melhor. Aí você vai falar, mas Renata, eu aplico isso tudo certinho e não tá ficando lisinho desse jeito. Você tá vendo se a consistência dele tá certa? Você tá fazendo teste em um, tá voltando pro pote, adicionando mais água se tiver muito duro. Aqui, ó, tá muito duro. Se a gente colocar mais um jatinho de água, já dá pra consertar essa consistência. Tá muito mole? Acrescenta o ponto firme da batedeira. Ah, Renata, mas eu tô sempre com pressa, se eu errar, como é que eu vou fazer? Tem que priorizar o processo. Você tá com pressa, você vai tomar mais cuidado na hora de fazer a consistência do glacê. Quanto melhor a consistência, mais certinha a consistência do glacê, mais fácil você vai chegar nesse resultado aqui. Enquanto ele tá meio molhado, ele não parece que fica tão perfeito, mas quando ele vai secando, ele vai ficar exatamente assim, tá? Aqui. E ó, é muito importante também não ficar zanzando com a sua mão em cima do biscoito, tá? Ai, meu Jesus amado, como é que pode? Mas eu não sei preparar glacê, Renata. O que que eu vou fazer? Presta atenção na água. Sabe o que você pode fazer? Vocês podem ir no mercado, compra a mistura pronta de glacê real. Lê as instruções que estão escritas lá atrás e tenta fazer. É muito legal, é muito gratificante a gente prestar bastante atenção nesses pequenos detalhes, uma aplicação correta, que vai levar você a fazer uma base mais perfeitinha, mais lisinha. Porque o cliente, ele vê a diferença disso aqui. O cliente que vai pegar esse aqui na mão, que tá vendo que tá um pouco afundadinho? Esse aqui que tá um pouco afundadinho. A diferença desses dois. O cliente que vai receber esse daqui, ele vai notar o tanto de amor que você colocou aqui, o tanto de cautela. Quando eu comecei, eu entregava muita coisa bem ruinzinha, porque eu comecei a vender, as pessoas sabiam que eu não era experiente nisso, que eu não tinha muita prática, e eles mesmo assim pediam, falavam, eu confio em você e tal. Eu ficava super insegura, mas eu entregava, às vezes ele ficava meio ondulado,
E quando eu fui resolvendo essas questões e prestando mais atenção na aplicação, eu pedi ajuda de um monte de amiga. Meu Deus, eu não consigo chegar nessa consistência. Eu testei. No começo, Thiago, meu marido, amava, porque tudo que sobrava dos meus testes, ele comia. E aí, toda vez que eu conseguia conquistar uma barreira dessa, ultrapassar uma barreira dessa, de uma base, que quando eu comecei eu não fazia uma base lisa desse jeito, de jeito nenhum, o cliente percebia. O cliente sempre falava assim: nossa, Renata, tá ainda melhor do que da outra vez. Então, isso é muito bacana. Eu prezo muito pela qualidade. Eu acho que a gente tem que sim entregar uma coisa de qualidade. A gente tem que prestar atenção. A gente tem que entregar o nosso melhor possível. Quando a gente coloca amor em uma coisa, a coisa flui. Pode secar a base na temperatura ambiente? Pode. Pode secar a base na temperatura ambiente, mas ela não vai ficar brilhosinha assim e ela fica um pouco mais porosa, tá? Então, na hora, se a gente precisar pintar isso, fazer um desenho, não vai ficar tão bonito o acabamento que nem a lisinha. A lisinha, ela fica muito mais fácil de aplicar um desenho, ela escorrega. Se a gente for fazer uma pintura manual, o negócio escorrega, parece uma tela, fica muito melhor. Essa aqui não tá perfeita, tá? Parece uma chave de fenda. É, mas é uma agulha. É uma agulha que ajuda demais para tirar essas bolinhas e fazer esses movimentinhos. Eu coloquei as imagens aqui dos primeiros biscoitinhos que eu fiz para mostrar para vocês que tristeza que foi. Foi um negócio pavoroso. Olha isso, gente. O que foi isso aqui? Isso aqui foi o primeiro biscoito que eu fiz, mas foi o bom, tá? Não foi o primeiro. Foi depois de uma semana de treino, eu entreguei isso aqui, no aniversário da Laura de 1 ano. E dá pra ver que esse glacê nem tá batido direito. Ele tá açucarado no meio, dá pra ver os grãozinhos. Dá pra ver que o açúcar não tá nem... Ele tá separado, sabe? Ele não tá bom. Quer ver outra imagem? Olha, todo mundo começa de algum lugar, né? E eu comecei daqui. Olha esse trem. Tudo esbagaçado. E eu achei lindo, tá? E o pessoal adorou. Minhas amigas elogiaram e falaram que tava lindo, que tava perfeito. Mas eu acho que elas me amavam tanto que elas não enxergavam. E aí, olha isso. Isso aqui, dá pra ver que o preto tinha tanto corante que ele deu uma entradinha nos poros do amarelo, que tava muito mal aplicado. Dá pra ver os buracos do açúcar mega poroso. Ruim demais, né? Tô mostrando isso só pra vocês, quando vocês começarem a fazer o biscoito e não conseguir o negócio perfeito de primeira, ninguém consegue. Quer dizer, pode, claro que tem gente que consegue. Mas se você não conseguir de primeira, tá tudo bem. Olha só. Foi isso que entreguei no aniversário da Laura. E o pessoal acho que achou bom. Agora, olha esse aqui. Pode rir. Olha só. Ai, que tristeza. Gente. Esse aqui, obviamente, eu não entreguei na festa do aniversário da Laura. Mas as primeiras tentativas de fazer olhinho foram bem frustradas. Depois de muita prática, eu consegui. Eu ia falar que precisa de prática para ficar uniforme, porque eu não conseguia. Mas o esquema é furar a bolha e bater o biscoito. É isso mesmo, Tati. O esquema é dar essa batidinha. Não é nenhum segredo mirabolante, não precisa de nenhum talento. Bater, ter paciência, aplicar direitinho, furar a bolinha, bater, dar uma chacoalhadinha nele para ele dar uma sentada, que dá bastante diferença no acabamento dele. É muito detalhe, mas isso é complexo. Como que seca? Pode secar ao ar livre, demora o quê? Umas 18 horas para secar completamente. Ou a gente pode acelerar essa secagem no forno, na desidratadora. Tem algumas coisas que a gente pode usar para acelerar. E aí, se a gente usar, por exemplo, a desidratadora e o forno, em 30 minutos a gente consegue
essa basezinha já, que já dá pra desenhar em cima. Mas provavelmente esse biscoito por dentro ele ainda tá bem molinho. Então se eu apertar com força, ó, ele vai esmagar. Porque o biscoito decorado ele precisa de bastante tempo para secar. Já dá para aplicar a base, um desenho, uma segunda camada de glacê aqui em cima, fazer contorno, tá. Não tem problema nenhum. Mas o que não pode é fazer força, apertar, colocar dentro do saquinho com pouco tempo. Esse eu fiz hoje de tarde e ele ainda tá furando, tá vendo? Isso aqui só dá para embalar uma base dessa, um biscoito glaciado desse, amanhã. Eu deixo secar a noite inteira pra não ter esse tipo de problema. A não ser que você queira fazer um efeito de lua. Você quer fazer uma lua craterada? Faz aí, ó, uns furinhos assim, pinta em cima e você vai ter uma lua bonita. Eu não sei aí, mas o meu glacê cheira a ovo. Poxa, tem algum cliente meu aí que come meus biscoitos? Eu não acho que ele cheira a ovo. Tem cheiro de açúcar. Mas o meu não cheira a ovo. O pessoal no Brasil gosta muito do da Mix. Mas não sei. Narinha, você ainda tá por aí? Seu glacê cheira a ovo, duvido. Não sei. Será que não bateu o tempo suficiente? Porque às vezes a gente não bate o tempo suficiente e pode ficar. Tem que ver também se o glacê que você compra, se ele. Se você tá usando o quê? A mistura pronta ou você tá usando a clara do ovo pra fazer? Não é a massa do biscoito que tá cheirando o ovo? Porque o ovo, quando ele não bate direito, ele fica cheirando, né? Eu tiro a pelinha do ovo pra não ficar com o biscoito cheirando. Parece difícil. Não, parece fácil, li errado. Treinando, quanto mais a gente treina, melhor vai ficando. Nossa, tem muita diferença mesmo. Quando compara é visível, tem. Para fazer o desenho por cima depois, ele precisa estar 100% seco. É o ideal, quando a gente não tem muita experiência para mexer com biscoito, é a gente fazer a base num dia e fazer a segunda camada no outro dia. Mas se você conseguir deixar a pelinha aqui bem lisinha assim, e você acelerar a secagem dele no forno e não ficar colocando o dedo, passar o lápis bem devagarinho, dá pra fazer no mesmo dia. Dá pra fazer depois de 1 hora que você fez. Bom, e se você já tem bastante experiência, com 30 minutos dele seco, a gente já consegue fazer uma outra camada por cima. E é isso, a prática leva à perfeição. É muito importante praticar, 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 praticar. E fofo, você usa corante líquido ou em pó? Eu uso corante em gel. Pra fazer o glacê, corante em gel. Sempre. A nuvem dá pra usar no Halloween. A nuvenzinha que eu fiz com aquele olho horroroso. É isso, gente. Começa agora testando perto do Halloween. Porque se ficar muito feio, você fala que era intencional. Aí, matou a charada. Quando vai abrir as vagas para o curso presencial, não esquece de me avisar, please. Michele, não estou conseguindo fazer o curso presencial por diversos motivos de logística de cozinha e tudo mais. Mas, se Deus quiser, em novembro, meu curso online vai estar no ar. E o bom disso é que vai ficar gravado e vocês vão ter acesso por mais tempo e coisa e tal. Então, fica ligada que você vai ter essa oportunidade. Eu não cheiro ovo não, tá vendo? Cliente falando que não cheira ovo. Nada de cheiro de ovo. Tem cheiro e gosto maravilhoso. É uma delícia. Obrigada, gente. Você bate o glacê com batedeira, assim, na batedeira e com a raquete. Sabe aquele que é uma raquetinha? O caminho da base perfeita. Não vamos aplicar de qualquer jeito esse glacê. Tem gente, vamos lá, quando a gente tá começando, a gente quer ver o resultado rápido e a gente não espalha direito. Ou então a gente acaba deixando um buraco e fala, ai, ninguém vai perceber. Ou então a gente acaba aplicando e não mexendo direitinho. A pressa é inimiga do glacê real. Tem que fazer com cuidado, com carinho. Espalhar bonitinho. Olha só, esse que a gente fez aqui.
Ele tá começando a ficar bem lisinho, bem perfeitinho. O que sobra pode ser guardado na geladeira? Pode. Se ele já tiver nessa consistência fluida, eu aconselho na próxima vez que você for usar, tirar do saquinho, mexer de novo, colocar um pouquinho do glacê novo da batedeira. Faz uma live sobre a consistência do glacê. É muito difícil achar o ponto. Farei. Isso realmente é bem importante. Vai ser uma live diferenciada porque a consistência do glacê é um negócio trabalhoso que vocês precisam entender direitinho para não acontecer essas coisas aqui. Então é isso. Olha só. Um liso e um super liso. Então, um pequeno passo para vocês começarem isso agora. Compra o glacê, bate o glacê, acha a consistência fluida. Vocês vão levantar a colher. Quando levanta a colher e sai um fiozinho inteirinho assim, sem romper, é uma consistência fluida. E a batidinha. Para acertar ele, essa batidinha ajuda demais e é um processo super simples, não precisa de nenhum tipo de ferramenta, tá? É isso. Recapitulando, presta atenção na consistência, presta atenção nas bolhas, presta atenção no processo, mexe direitinho para não ficar ondulado, acelera o secamento, a secagem dele no forno, porta aberta, 50 graus, que vai ficar excelente. Manda aí esse conteúdo para quem você sabe que tá aprendendo a fazer biscoito, que tem dificuldade de deixar a base lisinha. Foi ótimo, obrigada, Rê, pelas dicas. Quem sabe agora sai sem furos. Tomara. E mostra para mim, se você testar em casa, mostra para mim, você que tá começando e já sabe como preparar o glacê. Faz lá uma base lisinha, se você não sabia dessa dica de bater e dar uma espalhada para ele ficar mais perfeitinho. Me manda, me marca no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de compartilhar isso com as outras pessoas, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação. Eu vou encerrar aqui